Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a vitória do Flamengo pela semifinal aí do Campeonato Carioca. E vamos conversar um pouquinho sobre esse jogo, mais uma vitória do Flamengo em cima do Vasco, a segunda do ano. E a primeira vitória foi uma vitória com uma grande superioridade. Essa não foi tanto, mas mais uma vez aí o Flamengo mostrou que tem um time bem superior ao time do Vasco. Vamos conversar um pouquinho sobre esse jogo. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, Flamengo e Vasco, na verdade Vasco e Flamengo jogaram pelo Campeonato Carioca, jogo de ida, semifinal, e esse jogo foi lá no Engenhão, num sábado de carnaval aqui do Brasil, e o Vasco tirou o jogo lá do Maracanã para tentar dificultar um pouco para o Flamengo, para a coisa não ficar tão favorável para o Flamengo, para colocar meio que uma pressão no time do Flamengo, criar alguma dificuldade para o Flamengo, já que se a gente for colocar ali jogo a jogo, jogador por jogador, time por time, o Flamengo tem muito mais time que o Vasco. E foi uma tentativa do Vasco que não deu muito certo no meu ponto de vista, na minha avaliação. Ali no jogo no Engenhão, a gente sabe que ali tem um gramado sintético e esse gramado tem sido colocado em pauta aqui no Brasil. Todo mundo começou a discutir se vale a pena continuar com esse gramado, e o consenso entre os jogadores, principalmente, é de que o gramado prejudica o jogo, é ruim para os jogadores ali esse tipo de gramado. No entanto, ali alguns clubes que têm esse tipo de gramado, como Botafogo, Palmeiras, principalmente aí se manifestaram dizendo que são a favor e tudo mais, Enfim, o gramado não é o ideal para se jogar futebol, não é o melhor dos cenários, é um gramado sintético, e o Vasco esperava que isso fosse dificultador ali para o Flamengo. Só que por o jogo ser num sábado, lá no Rio de Janeiro, sábado de carnaval, o estádio do Newton Santos, o Engenhão fica um pouco longe, com uma logística difícil para as pessoas chegarem, o estádio estava um pouco esvaziado, então a torcida do Vasco não compareceu em peso, o que não causou esse impacto ali de pressão que poderia ter colocado em cima do Flamengo. Então o jogo já começou com esse elemento aí, essa pressão de torcida. A do Vasco, pelo menos, não estava presente, não funcionou. Bom, o Vasco começou ali o jogo pressionando bastante o Flamengo, as jogadas ali mais fortes, o Árbitro teve até um pouco de dificuldade para controlar o jogo no começo, já dando cartões amarelos ali. E o jogo foi até relativamente ali equilibrado ali no primeiro tempo, o Vasco entregando tudo de si, mas no segundo tempo o Flamengo foi superior, conseguiu ali colocar em campo ali a sua superioridade, dominou o Vasco, e o Bruno Henrique mais uma vez fez um golaço, fez um belo gol, tem se tornado um principal jogador aí do Flamengo, jogador decisivo, como eu já disse aqui em outros vídeos, principalmente depois da saída aí do Gabigol. Ele tem sido o principal nome e foi um cara decisivo ontem novamente. Um destaque também para o Felipe Luiz, que soube ali como armar o time mais uma vez, colocando no primeiro tempo, ele simplesmente não pressionou o Vasco, deixou o Vasco ficar ali naquela correria. No segundo tempo, o Flamengo foi muito superior ao Vasco. O Vasco até tentou mexer ali um pouco, mas não surtiu efeito, fez poucas jogadas ali que causassem perigo para o Flamengo no segundo tempo, e quando chegou lá no final do jogo, o Vasco estava ali caminhando dentro de campo, a gente percebia que os jogadores estavam esgotados, e o Flamengo estava sobrando. É um resultado que é pouco, 1-0, mas pelo que a gente tem visto aí, a segunda vitória consecutiva do Flamengo, dificilmente o Vasco vai conseguir reverter sua situação lá no Maracanã, com a torcida do Flamengo, jogando ali sem essa pressão que o Vasco tentou colocar contra, então jogando com tudo a favor, com o mando do Flamengo. Eu acho que a tendência é que o Flamengo consiga vencer novamente o jogo e até com um placar superior.
A gente viu um equilíbrio maior, mas assim, para início de temporada, acho que é difícil ali para o Vasco superar esse time do Flamengo. Bom, e falando do time do Flamengo, como eu já disse aqui outras vezes, acho que vai ser um dos principais clubes aí do Brasil esse ano, né? Junto com o Palmeiras aí, acho que são os melhores clubes, né? Que estão desenvolvendo aí o melhor futebol e também elenco, né? Tem bons elencos ali. Por mais que a gente via que o Vasco tentava fechar o jogo, né? Se sobrar alguma oportunidade, a gente viu como o Bruno Henrique, um cara decisivo, fez um gol de fora da área, um belo chute, né? E conseguiu definir a partida. Eu quero colocar aqui na tela rapidamente a escalação aqui do Flamengo, só para a gente entender mais ou menos como que esse time do Felipe Luiz está jogando. Ele jogou lá com o Rossi no gol, na lateral direita o Wesley, na defesa Léo Ortiz, Léo Pereira e o Varela lá na esquerda. No meio campo Pulgar e o Gerson, e mais avançado assim, né, meio campo ali jogando mais para frente, né, o Luiz Araújo, a Arrascaeta e o Plata fazendo uma linha de 3, e lá avançado, né, o Bruno Henrique. Então assim, um time bem ofensivo, principalmente quando esse Plata, né, o jogador Plata muito bom, ele quando ele está ali inspirado ali, as jogadas vão muito nele ali, acho que ele faz boas partidas. O Arrascaeta ontem não fez uma grande partida, é uma característica dele, né, nem sempre ele faz aquelas partidaças, mas a gente sabe que é um craque, né, e ao longo da temporada aí pode decidir para o Flamengo. Então, assim, é um grande time, esse time do Flamengo. Acho que a gente vai falar muito aí sobre o Flamengo. Nesse jogo de volta contra o Vasco, acho que já está definido. Acho que o Vasco dificilmente vai virar, né? No futebol tudo pode acontecer, mas pelo que a gente viu jogando ali, acho difícil para esse Vasco virar para cima do Flamengo. Bom, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou desse jogo, se você acha que o Vasco ainda tem chance. Na minha opinião, o Flamengo já está classificado. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.